Olá, torcida vascaína, tudo bem? Bora sacudir a poeira, terminar essa semana com as principais notícias do Vasco da Gama. Hoje vamos mostrar trechos da entrevista pós-jogo de Vanderlei Luxemburgo. Essas coisas, sabendo do emocional do jogador. Eu não tenho dúvida nenhuma de que isso dentro do jogo acontece. Os passes errados do Vasco durante a partida contra o Avaí e mais números do time no Campeonato Brasileiro. Essas e outras a partir de agora no Vascão Notícias, primeira edição. Os passes errados no jogo contra o Avaí comprovam que faltou qualidade ao Vasco durante toda a partida. O Vasco errou um total de 48 passes no jogo. Os jogadores que mais erraram foram Danilo Barcelos com 5, Pikachu com 6, Marcos Júnior e Ribamar com 7 e Rossi com o total de 8 passes errados na partida. Rossi foi ainda o jogador que mais perdeu a posse de bola junto com Thales Magno, um total de 5 vezes. Os próximos 2 jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro são contra os 2 times acima do Cruz Maltino na tabela. O Fortaleza tem o mesmo número de pontos do Vasco, porém uma vitória a mais. E o Botafogo tem 2 pontos a mais que o Vasco. As 2 partidas serão em São Januário. Vamos atualizar o aproveitamento do Vasco no campeonato com o Vanderlei Luxemburgo e como visitante. Confere aí. No Campeonato Brasileiro, o Vasco tem atualmente 38,9% de aproveitamento. Com Vanderlei Luxemburgo, o aproveitamento sobe para 45%, o que deixaria o time hoje em 11º lugar na competição. Como visitante, o pior número, o aproveitamento é de somente 33,3%. Na tabela do Brasileirão, após a 24ª rodada, o Vasco caiu uma posição. Agora é o 14º com 28 pontos e fora da zona de classificação para a Sul-Americana. A diferença para a zona do rebaixamento é de 5 pontos. Na entrevista pós-jogo contra o Avaí, Vanderlei Luxemburgo voltou a enfatizar que a briga do Vasco é na parte de baixo da tabela. Luxa comentou a substituição de Thales Magno, que chegou a receber um tratamento no banco de reservas. Ele afirmou que foi uma opção tática. Não, a opção foi tática, porque ele não estava conseguindo dar sequência na jogada. E não estava mexendo para onde eu queria que mexesse, que era um pouquinho para dentro aqui. Eu precisava de um outro tipo de jogo. Tanto é que no segundo tempo a proposta de jogo foi totalmente diferente. Foi uma opção tática e isso faz parte do jogo. O técnico disse que o momento do Vasco nos últimos anos reflete na falta de confiança dos jogadores dentro de campo. Eu sou realista, tá? Bem realista, e às vezes as pessoas conseguem confundir realismo com uma desculpa. O nosso time é esse para nós brigarmos para estar ano que vem na primeira divisão. O que o Vasco passou nos últimos anos, a estrutura que o Vasco teve nos últimos anos, as dificuldades que o Vasco tem. Então são muitas dificuldades. Então não resta dúvida. Você fala assim, o cara perdeu um pênalti. Eu vou te falar com toda a experiência que eu tenho. Não foi só um jogador que perdeu o pênalti. Foi o Rossi, o Pikachu e o Bruno César, me parece, né? Quando você vai bater um pênalti, quando você está com tudo redondo, tudo certinho, o clube em ordem, tudo sossegado, quando você vai bater um pênalti, você vai com a tua cabeça assim, eu vou fazer o gol e vou comemorar a vitória, tá certo? Quando você está com um clube da maneira como nós estamos, com muita cobrança, com muitas coisas complicadas, né? O jogador, com certeza, ele vai naquele sentido, pô, se eu perder, vão me criticar, vão me dar porrada. Luxemburgo disse também que, visando uma sequência forte de jogos, poderá realizar mudanças contra o Fortaleza, colocando os jogadores mais descansados. Uai, família vascaína, Luxemburgo já tem 7 derrotas com o Vasco no Campeonato Brasileiro, mas até hoje a entrevista que eu vi ele mais desanimado, mais abatido, foi neste empate
contra o Avaí. E eu te entendo, Lucha, o elenco é ruim mesmo, você não tem laterais, você não tem meio campo de criação com qualidade, você não tem um homem matador, um homem que coloca a bola pra dentro. Mas vamos lá, dá pra melhorar. O Vasco já mostrou bom futebol, como eu disse no pós-jogo, contra o São Paulo, contra o Atlético Paranaense, contra o próprio Santos, fez uma partida extremamente melhor do que com o Avaí. E o Avaí é um time muito pior. Faltou motivação, faltou intensidade e, claro, faltou qualidade. Eu acho que você tem que rever esse esquema, voltar e dar mais oportunidades para o 4-4-2, já que a gente foi tão bem em algumas partidas com 4 homens no meio campo, ou quem sabe não é essa chave aí pro Vasco voltar a engrenar aquela sequência, aquela subidinha que a gente estava dando na tabela. E o que você acha, hein? Você acha que eu tô certo? Acha que o Lucha pode voltar a utilizar mais o esquema 4-4-2, um 4-1-4-1, ou tem que insistir aí no 4-3-3 e apenas mudar os jogadores? Deixa aí nos comentários. Comentário na tela do Carlos Nunes. Na boa, esse é um dos piores times da história do Vasco. Se não cair esse ano, não cai nunca mais. Que time horroroso. Participação do Márcio Rodrigues. No primeiro ataque do Vasco, vi logo o que seria o jogo. Bola na direita do ataque. Ao invés de tentar o cruzamento, foi recuando. De Ross para Pikachu, desse para Raul, mais atrás para Richard, que recuou para Fernando Miguel, que deu um chutão para frente. Deu vontade de desligar a TV. E o comentário do Emerson Almeida. Uma pelada. O Lucha contribuiu com isso. Jogar com 3 volantes? Laterais ridículos. Ataque com Ribamar e Rossi é para sangrar o olho de qualquer um. Se você quiser assistir a minha decepção no pós-jogo, basta aguardar o fim do vídeo e clicar na imagem. Quem é Vasco deixa o like, quem é muito Vasco se inscreve no canal. A segunda edição sai por volta das 5:30 da tarde e eu te espero, hein? Até lá!